Olá, o programa Religare desta semana vai abordar um tema muito especial, o Natal. Está conosco o teólogo Paulo Agostinho Nogueira Batista, coordenador do Núcleo de Cultura Religiosa da PUC Minas. Professor Paulo, seja bem-vindo a esse Religare especial de Natal. É uma honra para mim estar presente aqui participando com vocês. Professor, como festa cristã, o Natal substituiu outras festas religiosas. Quais eram essas festas? Olha, o cristianismo teve uma capacidade muito interessante de dialogar com a cultura de cada época. Então ele encontrou já tradições que marcavam esse período de final de ano, né? Saturnais, né? E as pessoas se preparavam para um momento importante no hemisfério norte, também no hemisfério sul, com relação ao solstício de inverno e solstício de verão para nós aqui. Então havia essa ideia, no caso do inverno, de um certo receio de que o inverno fosse muito duro. Então essa ânsia pelo sol, né, pelo nascimento do sol. Então havia esse momento. Também havia numa tradição romana, vindo de uma tradição também grega, a festa do deus Janus, né? Então nessa festa que acontecia justamente nesse finalzinho, entre o dia 16 e o dia 24 de dezembro, e também depois de Janus, no início de janeiro, porque janeiro vem de Janus, né, o nome do mês. Então havia um momento muito interessante que as pessoas, os escravos, eles eram liberados, né, eles tinham certa liberdade durante alguns dias, nas suas ações, nas suas palavras. Então o cristianismo, dialogando com a cultura, ele percebeu que justamente esses momentos falavam também de coisas da experiência cristã. Nasce, né, Deus, né? Deus assume a condição humana. Então, é uma nova luz que abre para a humanidade. Então, se associou esse momento significativo da celebração dessas comunidades com a ideia também de que a gente poderia ter um momento marcante para celebrar o nascimento. Então, o 25 de dezembro ele não é uma festa histórica. Não. Ele é uma festa simbólica. Jesus então não nasceu no 25 de dezembro. Não se sabe quando Jesus nasceu. Há estudos que pensam que foi em setembro, outubro, mas não há nenhuma garantia. A historiografia não conseguiu definir essa questão. O que se sabe sobre a morte, e foi a morte que foi o centro da experiência cristã, a morte e ressurreição de Jesus, né? Ali no mês de abril, naquele momento, né, que se comemora. Da festa da Páscoa, né, dos judeus. Mas a data com relação a Natal, não. Então, se há um momento importante, né, que é a morte e ressurreição, a experiência cristã, com o passar do tempo, levantou isso. E o nascimento? É um marco também, um momento significativo, a gente deve marcar. E no diálogo com a cultura, encontrou essa tradição, né? Então, se associou também essa experiência cristã com a experiência que esses povos tinham, essas comunidades tinham. Sim. O que significa, então, o Natal? Você já começou falando, né, quando nós falamos da primeira questão, mas o que é o Natal cristão? Pois é, o Natal é a grande celebração, né, que a gente, com o tempo, foi construindo, de celebrar essa máxima proximidade de Deus com o ser humano, né? Ou seja, o projeto de Deus fazer-se pessoa humana. Então a gente celebra esse momento, essa encarnação. Então, isso é muito importante porque abre uma perspectiva diferente, né? A experiência cristã, nesse sentido, ela é inusitada. Ou seja, Deus, né, ama de tal maneira o ser humano que ele assume a condição humana para mostrar quanta grandeza o ser humano tem. Então, essa máxima proximidade de Deus com o ser humano. Como é que se dá a relação, por exemplo, entre o judaísmo e o cristianismo? Jesus era um judeu. E o cristianismo se apresentou como, não sei, não poderíamos dizer uma alternativa, mas ali dentro do judaísmo uma forma de compreensão, da verdade religiosa judaica. Como que se dá esse diálogo a partir do nascimento de Jesus e dessa ideia de que Deus se faz homem? Jesus é uma pessoa muito importante no judaísmo, mas ele não tem a significação que nós cristãos damos, né? Ele não é o Filho de Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, falando, né, teologicamente, mas foi um grande judeu, um grande profeta, um grande sábio e que nos ensinou coisas muito importantes, né? Então eu acho que o cristianismo, ele não supera, ele é uma continuidade num aprofundamento dessa grande, né, tradição judaica.
E ele coloca, né, no caso da experiência cristã, que em Jesus nós enxergamos o Messias, nós enxergamos, né, essa pessoa, né, que revela maximamente a face de Deus. O judaísmo vê em Jesus um grande profeta, né, e continuam aguardando, tem essa esperança messiânica presente entre eles ainda. E o islamismo, que vem depois do cristianismo, como é que ele compreende a figura de Jesus? Pois é, essas três tradições, elas são muito próximas, né? Porque o Islã, ele assume tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã. Jesus também é uma pessoa muito importante, né, para o Islã, né? Ele diz respeito a essa luz, essa força, esse profeta que fala ao coração, a misericórdia, o amor, ele é muito importante. Mas tanto a tradição judaica quanto a tradição islâmica, dado a sua forte visão monoteísta, eles não aceitam essa ideia de pensar em trindade, né? No caso do Islã, então, é complicado para a tradição islâmica pensar, né, um Deus trino, né? Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O judaísmo também é rigidamente monoteísta. Então ele acha que é impossível um ser humano ser Deus, né? O Deus se encarnar no ser humano. Agora, a tradição islâmica, apesar dessa rigidez monoteísta, né, ele coloca que o nome de Deus é muito variado, são 99 nomes os nomes de Deus. Ainda tem um que é misterioso, que só o místico é capaz de acessar esse nome misterioso. Então, no diálogo, a gente pode perceber o seguinte: apesar da diferença, e que é irredutível, eu acho que é impensável um cristão querer que o muçulmano aceite essa perspectiva, ou o judeu, eu acho que a gente encontra riquezas que podem ser mutuamente interessantes. Assim como o cristianismo fala que Deus não pode se fechar, ele é uma comunidade, né, ele é trindade, o Islã também fala de uma forma semelhante. Existem 99 nomes de Deus e um é misterioso. Será que a gente consegue perceber essa presença misteriosa de Deus? Então, no caso do cristianismo, essa presença se fez num homem concreto, que nasceu numa condição histórica, numa situação pobre, né, se aproximou dos pobres, assumindo radicalmente o cuidado de todos eles, né, sendo radical na sua defesa. Então, acho que é possível diálogo, apesar né, dessas diferenças irredutíveis. Do ponto de vista teológico, a encarnação de Deus tira algo do transcendente em Jesus de Nazaré? Tira algo de Deus? Pois é, eu acho que com Jesus rompe-se esse véu, essa separação entre o transcendente, o imanente, né, o mundo e Deus. Essas duas coisas estão juntas, né? Ou seja, a encarnação mostra, né, que há uma evolução da própria dinâmica da natureza, né? Deus assume a condição humana. Então, esse projeto de Deus de se fazer humano, de assumir a condição humana. E, ao mesmo tempo, uma provocação ao ser humano dele se fazer Deus, né? Não no sentido do homem pensar, eu vou ser Deus, mas ele se abrir a essa máxima bondade, esse máximo amor, essa máxima misericórdia que nós enxergamos num ser concreto em Jesus de Nazaré. Então, essa provocação que, né, a encarnação faz o ser humano, dele também se abrir, dele se elevar, dele transcender. Então, acho que quebra essa dicotomia entre imanente e transcendente, né? O ser humano, Deus se aproxima maximamente do ser humano e convoca o ser humano também a se aproximar de Deus. Você me fez lembrar de uma outra figura bíblica, Adão. Não é? Porque quando você falava do homem se fazer Deus, também Adão, mas é uma outra perspectiva, não? Que quis ser como Deus. Pois é, assim, eu acho que quando Deus cria, Ele cria por amor e de uma maneira, né, maximamente livre. Então, se o ser humano é livre, ele tem essa potência, essa capacidade de ser, de agir, né? E aí está a escolha, a decisão. Né? Aí está a necessidade da maturidade. E por isso que, assim como Deus se aproxima do ser humano, ele convoca o ser humano a se aproximar dele. Então, Adão está lá, ele recebe o mundo, ele tem, né, esse projeto, esse sonho de um paraíso, de um mundo, né, integrado, etc. E, dada a sua condição vulnerável, né, a sua ambiguidade, a sua ambivalência, ele, né,
erra, né? Mas Deus não deixa de se aproximar, de chamá-lo à transcendência. Tanto que né, na teologia, Jesus é o novo Adão. É isso que eu ia É o perguntar início agora, de uma né? nova criação. Como Né? relacionar esses dois personagens, Adão e Jesus? Pois é, eu acho... pensando em Jesus como o novo Adão. Ele vem mostrar que a gente pode estar sempre recriando a realidade. Né? Então, esse ser que, né, foi criado com o máximo amor, né, apesar da sua ambiguidade, ele é capaz de atingir a sua plenitude. Ele é capaz de ser, né, um ser pleno de amor, de justiça, de liberdade, de misericórdia. E Deus, ao se fazer humano, mostra isso. Né? Ele aposta de tal maneira no ser humano que ele mostra na pessoa de Jesus, o ser humano histórico, vivendo todas as situações históricas, mostra que é possível humanamente a gente viver, né, o amor e realizar o projeto de Deus da criação. Você relacionaria a figura de Jesus com algum outro personagem da literatura judaica, da experiência religiosa judaica? Da experiência judaica, assim, eu acho que na tradição, todos os profetas, né, trouxeram esse chamado do ser humano para buscar essa plenitude. Né? Você pega, então, Jacó, você pega, começando antes, Abraão, Jacó, Moisés, né? Você vai encontrar sempre figuras que chamam o ser humano a essa consciência da sua, né, filiação divina. Então, os profetas, todos os profetas, Amós, Oséias, Isaías, estão sempre chamando. Né? Então, a tradição judaica identifica em Jesus um desses profetas. Olha, é um outro profeta que vem chamar a atenção da nossa condição, da soberania de Deus e da nossa condição de filhos de Deus. Bem, voltaremos em instantes com o Religare, hoje especial de Natal com o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. Até já. Estamos de volta com o Religare, especial de Natal, conosco o teólogo Paulo Agostinho Nogueira Batista, que explica o sentido do Natal. Professor Paulo, muitos se esqueceram do sentido religioso do Natal. Nós poderíamos falar hoje de um Natal secularizado? Sem dúvida, se a gente compara essa cultura, essa tradição que se criou com relação ao Natal, ao presépio, né, a coroa, né, do Advento, né, a missa, todos esses eventos que marcaram a cultura e a tradição religiosa com relação ao Natal, sem dúvida que houve uma mudança. O pessoal está preocupado com a árvore, né, com o Papai Noel, com os presentes, sem dúvida que houve isso. Mas toda essa tradição que a gente chama de secularizada, se a gente vai voltar também na história, né, se a gente vai buscar mesmo a tradição, elas têm a ver com uma dimensão religiosa. Né? Como dizia o sociólogo o Giddens, né, o Anthony Giddens, a tradição é inventada, né, e ela é bem recente. Se a gente vai olhar, se a gente vai pesquisar, não existe essa a tradição, ela é inventada e às vezes até recentemente. Veja, essa ideia da árvore, né? É uma tradição, é uma imagem fundamental da cultura religiosa, a tradição da árvore da vida, no Gênesis, né? Essa ideia da luz, nós falamos do solstício, né, de verão, essa ideia do sol, esperar o sol nascer, essa ideia então da luz, da iluminação, ou seja, Deus se encarna, uma nova luz abre-se para a humanidade e para o cosmos, né? Então, essa cultura está ali. Se você pega a tradição, né, de São Nicolau, né, que era um bispo que presenteava, dava presentes. Se você pega, por exemplo, Francisco de Assis, que cria o presépio, e aí ele ficava tão encantado com essa perspectiva de Deus assumir a condição humana, que ele queria alimentar bem todos os animais. Então, nesse dia, tinha que dar, né, o melhor farelo, o melhor, tratar muito bem, uma boa alimentação, e fazia uma ceia, né, para celebrar isso. E queria esperar, né, chegar meia-noite para celebrar esse dia. Então, por isso que criou até a tradição da missa do galo, que a missa acontecia de madrugada. Então, essa tradição que hoje, às vezes, se secularizou, ela sempre teve uma relação com a questão, né, religiosa. O que aconteceu é que, de fato, as pessoas
por questão de formação, elas foram perdendo as raízes religiosas dessa festa. E aí você fica mesmo preocupado com o presente, né, com toda essa parafernália, e falta talvez resgatar essa origem. Eu acho que a escola, a mídia, eu acho que, por exemplo, um programa desse, né, eu acho que tem a função também de buscar fazer essa relação. Porque a tradição cristã, ela rompe com essa distinção entre sagrado e profano. Ou seja, quando Deus se encarna, assume a condição humana, não tem mais essa separação. Então, acho que a gente tem toda a liberdade, e o cristianismo teve essa vantagem de, ao dialogar com a cultura, estabelecer essas pontes, mostrar que a vitalidade está ali, o amor, a alegria, né? Acho que então tem isso aí. Como ultrapassar esse horizonte mais restrito, né, em que as pessoas são tomadas de um desejo de presentear, né, de cuidar, para um compromisso mais amplo de transformação social? Como aproveitar esse sentimento agora de solidariedade, de ajuda ao outro? Como ultrapassar esse horizonte restrito, ou seja, só agora no Natal, para um compromisso mais, vamos dizer, mais consistente, né, de uma proposta social? Pois é, o presente, uma coisa tão boa de ganhar um presente, né? Então, o presente diz isso, é alguma coisa gratuita, que a gente dá gratuitamente. Essa é a ideia de graça. Deus se dá gratuitamente, se encarna, assume a condição. Eu acho que se a gente pensa que o ser humano vive uma condição de historicidade, que ele tem que assumir a cada dia o seu compromisso, não pode ser só esse momento de a gente fazer uma campanha, né, de alimento, fazer uma campanha de dar brinquedo, agora, né, para só os nessa pobres. época do ano Não, e depois mostrar que essa graça, esse amor que nasce no coração da gente, tem que nascer a cada dia. E aí cada um de nós pode assumir isso no espaço em que vive. Ele como, né, profissional e na sua relação familiar, a partir da sua condição profissional, familiar ou como estudante, ele fazer com que aquela entidade, seja o trabalho, seja a escola, seja a família, assuma a realidade que ele vê à sua volta. Né? A gente reclama que a situação de violência, há crianças na rua, etc. O que cada um faz para que essa realidade se transforme? Aqui está a ideia de uma vida nova, né? Um Natal, né? Uma nova luz que se abre para a sociedade. E isso até se você pensar de uma maneira egoísta, porque se cada um de nós não fizer alguma coisa para mudar essa realidade, a própria vida de cada um de nós acaba sendo prejudicada. Então a gente tem que superar, aproveitar essa energia de encontro familiar, de se falar em fraternidade e solidariedade e transformar isso. Olha, eu acho que a escola e principalmente a mídia são lugares de formação fundamentais para ajudar isso, né? Para que haja projetos que as escolas, as universidades, mas as empresas também criem projetos que sejam distribuídos ao longo do ano desse processo, uma consciência de que isso faz parte da vida, que a gente não é sozinho, né? Como a gente não veio ao mundo sozinho, e a cada momento, se a gente fizer uma relação, a gente precisa de muitas pessoas para a gente estar aqui, né? As pessoas que criaram essa estrutura, a alimentação, o transporte. Então a gente precisa do outro o tempo inteiro, que a gente também tem que fazer com que essa solidariedade se transforme e esteja presente durante todo o ano. Sim, muitas pessoas, muitos teóricos, teólogos, sociólogos questionam a idolatria do mercado. E nós vamos percebendo que o Natal se transformou numa grande festa do mercado, um mercado que produz tanta exclusão. Não lhe parece contraditório que o Natal seja apropriado por um sistema que no restante, não é, do ano promova tanta exclusão social? Sim, eu acho que aí é que a força da fraternidade e da solidariedade, ela pode enfrentar essa lógica do mercado, né? Quando as pessoas não pensarem que o importante é simplesmente comprar, né? E esse presente não tem o significado dessa gratuidade, mas é simplesmente um negócio ou uma relação de poder, de eu mostrar que eu posso, né? Que eu tenho o poder sobre alguém para dar um presente e que o poder vale pela grife ou pelo preço dele. Quando a gente mostrar que o grande presente a gente está doando a nossa vida para a transformação da realidade, essa lógica, né? Ela começa a ser questionada. Agora, isso é um processo a médio e longuíssimo prazo, né? Porque cada vez mais as pessoas são convocadas simplesmente a essa dinâmica,
né? Você vai ter aniversário que vai ter que ter presente, é dia da criança, é Páscoa, todos aqueles momentos significativos que falavam, por exemplo, a Páscoa, a liberdade, né? A criança, você valorizar toda a criatividade, a beleza, o crescimento dela, você reduzir tudo isso a presente e agora Natal, colocar tudo isso nessa ideia, eu acho que é um presente é o empobrecimento. consumo, né? Pois é o consumo. Você tira a dinâmica da gratuidade do presente e transforma isso em consumo. Agora, eu acho que esse é um processo de educação e é longo, não é Você acha que é imediato. possível reverter e recuperar o sentido cristão do Natal? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente começa, veja, por exemplo, o movimento que o Betinho iniciou e continua hoje, o Natal, né, sem fome, né? Não é só, ele começou com o Natal sem fome, depois ele teve que partir para uma outra dimensão, a dimensão do trabalho. Ou seja, as pessoas trabalham, como é que as pessoas vão, né, ter a sua dignidade sem o trabalho? Não é possível pensar só, lógico, a fome é uma questão imediata, ninguém trabalha se está com fome, mas se eu ficar só em oferecer o alimento, eu não dou dignidade. Então ele tem que, através do trabalho, ter a condição de comprar seu alimento e manter a sua vida. Agora, quais são as maneiras de criar condições de trabalho? Então, você tem que pensar numa perspectiva mais ampla, a reforma agrária, você tem que pensar, né, uma nova forma de economia. Então, é um processo que é de longo prazo, né? É possível a gente recuperar isso, né? Nesse sentido de recuperação, no sentido de Natal, as igrejas, elas ainda têm algo que aprender do Natal, do nascimento de Jesus, dessa experiência religiosa do Natal? Sem dúvida, né? Eu acho que pensar um Deus que nasce pobremente, né, sem nenhum poder, né, mostrando, né, essa ideia fundamental de que Deus, ele se aproxima daquele que é menos, que aparece, né, no critério de uma sociedade, por exemplo, como a nossa, capitalista, que valoriza o ter, valoriza o poder, mostrar né, esse ser que aparece nessa fragilidade, eu acho que é extremamente importante para a gente mostrar os limites, a gente ter reconhecimento dos limites da vulnerabilidade nossa e que a gente precisa sempre estar buscando esse processo. Então, eu acho que as igrejas precisam sempre. Essa é a vantagem do Evangelho, né? Ele é o critério sempre para nos questionar sobre tudo. Não é o direito canônico, não é a teologia que está, né, clássica, mas é o Evangelho. A palavra de Deus é o fundamento primeiro. E nesse sentido, além da igreja, as instituições políticas, elas também podem aprender do Natal e o que elas deveriam aprender? Pois é, eu acho que a política é o cuidado da coisa pública. E é trágico que, na nossa experiência, né, a coisa pública virou coisa privada, né? É o negócio das coisas privadas. A política tem se tornado, para muita gente, e na percepção, às vezes, até dada essa crise que a gente passa no país hoje, a percepção que as pessoas têm isso, é que a política se tornou simplesmente um negócio privado. Como celebrar o Natal no tempo de crise? Pois é, eu acho que a crise... Crise da esperança, por exemplo. Pois é, mas a crise é isso, a crise é a oportunidade que a gente tem de, né, de se renovar. Assim como nascer é uma crise, você está no útero aconchegado, quentinho, alimentado, de repente você é provocado a sair, aí você tem que chorar, você tem que lutar para viver. Eu acho que a crise é a chance que a gente tem de mudar isso. Eu acho que a política também, né? Se era coisa pública, a gente tem que resgatar coisa pública e ter critérios. Agora, sem idealismo de achar que a gente vai conseguir uma perfeição. Nós somos humanos, vulneráveis, limitados, a gente cai. Então, por isso é importante a gente se levantar, reconstruir. E eu acho que quando isso acontece de uma maneira solidária, umas pessoas ajudando as outras, a gente consegue isso. Eu acho que essa é a experiência da comunidade cristã. Não existe cristianismo sem comunidade. É quando a gente se ajuda mutuamente é que a gente consegue levar o projeto adiante. Professor, hoje é um programa especial de Natal. Gostaria que você deixasse aos nossos telespectadores, aqueles que participam durante tanto tempo já do nosso programa Religário, sua mensagem de Natal. Eu acho que não pode existir tristeza quando nasce a vida. E há uma frase de São João que eu acho muito significativa, é que não há medo no amor, né? O amor lança fora o medo. Eu acho que nesse momento de crise, de situação de violência, eu acho que a gente tem que abrir o coração para receber esse amor e com esse fortalecimento desse amor, eu acho que a gente tem essa coragem cívica, né, religiosa, de enfrentar
todos os problemas e buscar construir uma sociedade justa, fraterna, né, e igualitária. Muito obrigado, professor Paulo Agostinho. Muito obrigado a você que acompanha o Religare. Você sabe que pode mandar a sua mensagem ao nosso programa através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial, um Feliz Natal e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.